A bull run do Bitcoin, o mais conhecido como ciclo de alta, pode multiplicar por 10 o que você investir. Só que para chegar nesse valor ou ir até além, você precisa dominar as 4 fases de euforia do mercado de cripto durante esse tempo. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu preparei um guia definitivo de como que você pode fazer isso e o que você deve fazer em cada etapa. Sem brincadeira, esse é o vídeo mais importante que eu já postei aqui no YouTube. Então vamos lá. O que você está vendo é uma estrutura de um ciclo de alta com base no histórico do Bitcoin. A gente consegue fazer uma previsão para o futuro, uma projeção do que pode acontecer. Claro que hoje a gente não tem altas absurdas em algumas altcoins, a gente pode ver isso acontecendo pela frente. Mas como que a gente consegue fazer essa projeção? Como isso é possível? E o motivo é simples. Nós já temos muitos exemplos lá de trás de outros ciclos e tudo que acontece tem uma similaridade imensa em proporção e em duração. Então, todos os ciclos passados tiveram uma duração aproximada de 1060 dias, o que leva à primeira informação mais importante. Eu já falei em outros vídeos, mas o ciclo ele termina oficialmente em setembro de 2025. Então, essa é a data limite, tecnicamente falando, com base no que já aconteceu no passado, para esse ciclo chegar ao fim. Então, tendo isso em mente, eu vou te passar as 4 fases aqui do ciclo, mas pense que a 4ª pode acontecer ali para meados de setembro de 2025. Guarda essa informação e é o seguinte, você vai perceber que no ciclo atual, nós já estamos aqui com base nesse retângulo verde que faz a projeção de dias com base no que já aconteceu, nós já estamos adiantados, já passou do meio do caminho. 50% do ciclo a gente já pode falar que já aconteceu. Só que aqui que está o seguinte, você pode estar achando que isso aqui significa que a oportunidade acabou, não tem chance de ganhar mais dinheiro. E é o seguinte, eu já fiz em outros vídeos alguns compilados do que aconteceu lá atrás. E você vai perceber que nesse finalzinho, nesses últimos dias, assim como nesses últimos dias, semanas do ciclo passado, resultaram em uma alta absurda em termos de altcoins. É por isso que entender as estruturas do mercado, as fases do ciclo de alta vai fazer muito sentido com o que a gente está tendo agora, porque dá uma clareza melhor do que a gente está tendo. E o que você pode fazer? Eu sei que você está com pressa e que eu te mostro as fases, mas calma, isso aqui é importante. Essa informação ela é crucial para você entender o contexto para eu te apresentar as fases. Então, já que você quer, nós temos aqui as 4 fases e depois eu vou fazer algumas considerações importantes que você precisa ter para aproveitar melhor essa fase toda, tá? Do ciclo, que eu digo. Então vamos lá, a primeira fase, a gente está saindo dela agora. De uma forma simples, nós estamos saindo da primeira fase e por incrível que pareça, essa primeira fase durou toda essa extensão que você está vendo. Então, se eu for pegar o número de dias da virada do ciclo até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, não importa se você está vendo um pouco mais adiantado, esse vídeo é válido até setembro de 2025. Nós temos aqui 700 dias de ciclo de alta já acontecendo. Importante, ou seja, já foi uma grande parte e mesmo assim a gente está saindo da primeira fase ainda. E aí, o que caracteriza essa primeira fase? Eu gosto de chamar ela de acumulação silenciosa. Acumulação que é o ato de você comprar, tá? Acumular, a gente fala muito sobre o mercado, quando o mercado ele fica bem lateral, isso significa que em uma tendência de alta, se ele faz uma pausa para ficar lateral, isso aqui a gente chama de acumulação para continuar subindo, tá? E na venda você vai ver, pelo menos numa queda, isso aqui a gente chama de distribuição, as pessoas aproveitando um pullback, em algum momento lateral para fazer novas vendas e se proteger de uma nova queda. Então esse momento parado, a gente fala que é acumulação. Mas a gente pode encarar tudo que aconteceu no passado aqui, de 2020 até agora, como uma grande acumulação. Não é à toa que essa porção eu chamo de acumulação silenciosa. Vamos para os fatos. A maior parte da valorização dessa primeira fase vai na conta do Bitcoin. O Bitcoin sai na frente de tudo. Não é à toa que nós temos métricas que contribuem para mostrar que o Bitcoin realmente é o manda-chuva até o momento. E o que a gente fala é a própria dominância do Bitcoin. Você vai notar que desde a virada do ciclo, que foi mais ou menos ali para início de 2023, nessa fase aqui, a dominância do Bitcoin começou a subir muito. Eu quero que você substitua a palavra dominância por prioridade. Então, se a prioridade do mercado está indo para o Bitcoin, as pessoas querem comprar Bitcoin e não altcoins.
Então, com essa analogia, você vai pensar o seguinte: a dominância subindo, o Bitcoin está crescendo em prioridade, as pessoas estão investindo mais em Bitcoin do que nas outras moedas. Logo, o Bitcoin vai ter uma performance muito melhor. Não é à toa que, se você for pegar o macro do mercado, o Bitcoin foi o ativo que mais se consolidou e mais cresceu durante esse tempo. Não é à toa que a gente teve uma aqui, em termos de valorização, desde o início do ciclo. Bom, a gente saiu de 15 mil e a gente foi para parar em 74. Isso resultou em 400% de valorização em Bitcoin em alguns meses. O que é muita coisa, tá? Não vá achando, fique muito exigente, que quando se trata de Bitcoin, tem que ser um pouco pé no chão. Agora, o lucro mesmo vai para as altcoins, o que chega agora numa comparação entre o Bitcoin e as altcoins. Nessa primeira fase, o Bitcoin ele dá um salto grande em cima das altcoins. Foi exatamente isso que aconteceu. O Bitcoin subiu, enquanto, se você for pegar outras criptomoedas, eu vou usar aqui como exemplo a VAX, ela não teve essa mesma grande performance. O Bitcoin continua subindo, enquanto a VAX aqui, pelo menos, vem tendo uma retração bem grande. Ou seja, pensa comigo como acumulação silenciosa. As altcoins elas estão perdendo a relevância porque o Bitcoin está saindo na frente, mas por trás das câmeras tem gente comprando. Tem gente aproveitando o momento, e por isso que é silencioso. Não tá na cara que tá subindo, vai subir muito, mas uma alta, uma retração, muita gente aproveita esse momento para comprar e não ficar desesperado e vender achando que acabou tudo. Então por isso que eu falo acumulação silenciosa. Enquanto isso, altcoins elas ficam em zona de acumulação por mais tempo. Então, quando você acha uma altcoin que está abaixo do seu topo histórico com uma estrutura boa, ela tem sim uma possibilidade de voltar lá em cima, tá? E bater o topo histórico. Como a gente tem muitos projetos no mercado, não dá para falar que tudo vai fazer isso. Mas elas continuam numa zona interessante, ainda mais a VAX no price action dela, que está fenomenal. Você vai perceber que ela fez uma linha de tendência aqui de baixa, que foi caracterizada e segurada por todo o ciclo de alta. Quando ela rompeu para cima, isso quebrou a estrutura de baixa que ela tinha, e virou para alta. E aí, fazendo uma retração, a gente chama isso aqui de reteste. Ela retrai para bater na zona rompida novamente e para subir. Ou seja, com um padrão de cunha descendente, você que já sabe um pouco mais de análise gráfica, isso aqui é um prato cheio para entregar uma grande valorização, por exemplo, na VAX nos próximos meses. E é por isso que quem enxerga esses detalhes vai acabar presenciando e identificando de uma forma mais facilitada essas zonas de acumulação. Então, um momento que gera incerteza, para outros é uma acumulação silenciosa, é um momento para fazer compras, estruturar a sua carteira para se preparar para a próxima fase do mercado, que é a segunda fase. E agora pensa comigo, depois que as pessoas aproveitam o momento para comprar, o que acontece depois? Bom, todo mundo espera uma alta, e é exatamente isso que se trata a segunda fase, é o início de uma grande alta. Por quê? Porque ela gera um aumento da consciência. Se eu for pegar essa fase e se eu trouxer, não sei se eu estou conjugando o verbo certo, mas se eu trouxer essa fase para o momento atual do mercado, esse aumento de consciência, ele fica muito claro do que está acontecendo. Primeiro, o Bitcoin, ele subiu muito dos 15 para os 74, maravilha, primeira fase com maestria, e ele começou a retrair depois que ele bateu 74, caiu aqui mais ou menos 20%, até no máximo 50 mil, e está se mantendo dentro dessa faixa. Tecnicamente falando, a gente tem um padrão de continuidade aqui de alta, que a gente chama de bandeira. Esse padrão, ele contribui para ter um rompimento logo depois. E nesse momento que eu estou gravando, o Bitcoin está flertando com esse rompimento. Ele está numa zona importante que, rompendo essa região aqui, vai sacramentar o padrão e a gente vai ficar com um gap, pelo menos uma zona até os 80 mil, podemos dizer, livre para subir. Não vai ter muita resistência, muita dificuldade para chegar nessa região. Ou seja, nesse ponto do mercado que ele está subindo bastante, começa a aparecer o aumento da consciência do mercado. As pessoas que se atrasaram não perceberam que a gente estava numa primeira fase de acumulação silenciosa, vão falar assim, pô, é agora que vai subir, eu não posso ficar de fora, é agora. Então começa a mudar o sentimento e a gente consegue ver isso sendo refletido pela dominância, que está demonstrando sinais aqui pelo menos de fraqueza e possibilidade de formação de topo e rompendo esse padrão aqui que entrega alta. Nós temos um padrão muito conhecido, muito famoso no mercado, técnico falado,
como cunha ascendente ou cunha descendente. O preço vai afunilando, um gráfico vai afunilando e ele tende a romper para o outro lado. Se ele está crescente, ele vai afunilando e cai. Se ele está para baixo, ele vai afunilando e sobe. Então, por causa disso, a expectativa da dominância é de cair. E lembra, dominância a gente pode substituir por prioridade. Se a prioridade do Bitcoin diminui, para onde está indo a prioridade e o dinheiro do mercado? Para as altcoins. E aí que a gente inicia e sacramenta a segunda fase. Nesse momento atual, essa segunda fase ela só vai ser sacramentada a partir do momento que a gente estiver vendo um rompimento claro dessa região e esse padrão sendo concluído. Tá? Aí a gente já vai para os 80 e o clima do mercado já vai mudar. O que está acontecendo é que o clima aos poucos está mudando, está gerando uma euforia, depois que as altcoins já estão demonstrando um interesse melhor, enquanto o Bitcoin cai, elas se seguram muito bem, quando o Bitcoin sobe, elas sobem mais que o normal. Então isso vai aumentar a consciência das pessoas e isso mostra que o Bitcoin ele já está com comportamento otimista, as pessoas estão percebendo isso, estão notando o prejuízo, pelo menos correndo atrás do prejuízo que ficou nas altcoins, tá? E aí a gente ainda tem, querendo ou não, altcoins ainda bem descontadas. Isso significa que qualquer padrão de alta que estiver aparecendo numa altcoin pode significar o início de um ciclo de altcoins, uma expansão do mercado, e essas moedas tendem a valorizar. Exatamente isso que eu te mostrei na própria AVAX. Ela está com um padrão de cunha descendente, é um padrão que tende a romper para cima e já rompeu. Está confirmando nesse momento. Lembra, ele rompe a linha de tendência, volta para confirmar e vai para cima. Ou seja, a gente já pode estar vendo uma mudança de comportamento em todo o mercado por ele estar em uma região perigosa ou, por outro lado, bem oportuna. Então as pessoas estão começando a perceber e já nessa fase, daqui para frente, a gente começa a ter um FOMO moderado. Que significa o quê? Justamente essa busca correr atrás do prejuízo. Eu não comprei lá atrás, agora que está começando a ficar otimista, eu vou ter um FOMO, porque eu não quero ficar de fora disso. Se o Bitcoin romper aqui, eu não quero ficar de fora, porque o mercado todo vai subir. E é isso que caracteriza a segunda fase e já cria uma base para a gente ir para a terceira, que aí o bagulho vai ficar um pouquinho doido. Passar pela Bull Run com consciência do que você está fazendo é o maior diferencial que você pode ter. Se você tiver consciência e controle do que você está fazendo, de onde você quer chegar, você consegue bater a sua meta ou ir até além, ganhar mais do que muita gente está pensando, ganhar o que muita gente sonha em ganhar. Isso é possível? Sim, mas na sorte, sem consciência, sem conhecimento, você não vai conseguir. Então sempre para você extrair o máximo do ciclo de alta, o máximo da Bull Run, você tem que saber o que você está fazendo. Se você sente que não tem esse conhecimento e mesmo assim não quer perder de forma alguma essa oportunidade, eu te acompanho pessoalmente durante todo o ciclo de alta, fazendo exatamente isso que eu te mostrei. As fases estou te mostrando, eu faço cada etapa com você e te direciono em cada uma delas para a gente extrair o máximo de cada uma e principalmente sair desse ciclo com muito dinheiro no bolso. Se você tem acima de 50 mil reais já investidos no mercado ou para investir, e você tem interesse em ser acompanhado pessoalmente por mim, você clica no primeiro link na descrição para você fazer a aplicação para a mentoria. Eu vou avaliar o seu perfil, se você for aprovado, eu entro em contato com você. Lembrando que esses 50 mil é só um requisito mínimo para você entrar, tá? O preço é um pouquinho acima da média, mas compensa e muito. Pode fazer total diferença para você, não deixa de clicar nesse link, pelo menos fazer a aplicação. E querendo ou não, a terceira fase é a mais aguardada por todo mundo. Provavelmente você não vai ver em lugar nenhum essa divisão de fases, tá? É um estudo que eu já fiz e continuo fazendo sobre o ciclo para eu aplicar para mim. E agora eu tô mostrando para você o que você pode fazer também com essa informação. Na terceira fase, ela é a fase de extremismo. É muita euforia que tem no mercado e muito FOMO. Se você não sabe o que é FOMO, eu também deixei de fazer a explicação, péssimo roteiro. É o seguinte, FOMO é o medo de você ficar para fora, por fora do mercado. O que significa? Se você não comprar agora, semana que vem pode subir e você vai ficar com sentimento péssimo se o negócio subir. Então esse medo faz você comprar agora para não ter esse arrependimento depois. Só que depois o mercado pode cair. Então FOMO, em alguns momentos, pode ajudar, mas também pode ser mortal para a tua carteira, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas, de uma forma geral, para você chegar na terceira fase, o ideal é você já ter comprado, tá? A pessoa, para aproveitar o máximo de um ciclo, ela tem que participar da acumulação silenciosa. Aproveitar o momento que o mercado fica
acumulando, fica ali devagarzinho, vai ou não vai. É o momento para você comprar. Na segunda fase, já começa a dar um sinal muito bom, na terceira já sobe, então você fica mais tranquilo. Você entrar na terceira fase já é muito perigoso, porque você está entrando num sentimento extremo do mercado. Isso é perigoso pra caramba pro teu bolso. Porque se você fizer algum erro, uma margem de erro de interpretação, você pode acabar entrando na quarta fase, que é o fim do ciclo. Então, se você comprar no fim, você sabe muito bem o que pode acontecer com você, por isso que esse negócio de dinheiro garantido não existe em cripto, tá? Isso não é verdade, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, porque se você comprar em momentos que não são corretos de você comprar, como nesse topo, você vai encontrar aqui uma desvalorização de 70% em média do Bitcoin para baixo e 80, 90, até 100%, 99,9999% em algumas altcoins. Isso vai levar o teu dinheiro, o teu lucro pro ralo, se você entrar no momento errado. Então, querendo ou não, estando nesse momento aqui, você tá bem adiantado, na minha opinião, tá? Então, parabéns. Olha só, essa terceira fase é tanta euforia e é exatamente aquilo que eu te falei no início. Nós temos, querendo ou não, nesse finalzinho aqui, tecnicamente falando desse ciclo, um momento muito bom para ganhar dinheiro, porque ainda acontecem muitas altas, tá? Não, você vai ver que as altcoins ainda estão, querendo ou não, abaixo do topo histórico, então tem muito potencial de crescimento. E lá atrás, em 2020, o ciclo mesmo começou aqui, nessa faixa aqui, daqui para frente. Então, esse momento, ele carregou em 2020 as altcoins junto e entrou num momento de euforia. Você vê que a alta é absurdamente forte, nada parecido com o que a gente viu até então nesse ciclo, tá? É muito alta mesmo, é semanas seguidas de alta, então é bem curtinho esse movimento. Então, você estando adiantado aqui embaixo e pegando esse momento, cara, perfeito, você tá num time perfeito, é exatamente o que a gente tá vendo. Quem comprou aqui nos 50 provavelmente fez uma ótima compra para surfar o que tá para acontecer, tá? Então, nesse contexto, você tem que tomar muito cuidado e a mais aproveitar. E nesse ponto, da terceira, já começar a ficar esperto para botar dinheiro no bolso. Isso eu vou estar avisando para você ali embaixo, tá? No eu teria cuidado com isso. E aí depois dessa euforia, começa... Eu até botei um emote ali do bichinho com calor. Eu não sei se esse aqui é um porco ou uma carinha com a língua de fora. Mas enfim, nós temos alguns sinais de atenção. Primeiro, quarta fase é a fase de distribuição. Lembra que lá no início foi uma fase de acumulação? Nessa é distribuição. E a gente pode até colocar aqui de distribuição silenciosa, tá? As pessoas vão aproveitar que o Bitcoin ele tá lá nas alturas, as altcoins estão lá nas alturas e fazer vendas para desposicionar. Não sei se essa palavra existe, mas sair um pouco da posição, reduzir o peso da exposição e o risco. Fazendo isso, as pessoas se protegem, colocam dinheiro no bolso. Isso é importantíssimo, porque só vai lucrar quem vender, tá? Mantenha isso em mente. Você não pode passar durante todo o ciclo só aproveitando, comprado e nunca pensar em vender, que isso não existe, tá? Na minha opinião, o ciclo de alta é ótimo para você aproveitar, as altcoins servem para você multiplicar o teu capital, compra e vende e lucra o máximo que der. Essa é a filosofia quando se trata de altcoins, tá? Nessa quarta fase, a gente começa a ver alguns indícios de reversão. Os primeiros sinais já começam a aparecer, tá? Lá na terceira fase é mais aproveitar, na quarta já começa a dar sinal de cuidado e nesses sinais você tem que reduzir a sua exposição. E aí chega o topo da euforia. Topo da euforia, você vai ver que isso é característico, você passou em 2020, 2021, durante esse momento você vai perceber isso, mas... essa parte aqui do topo do ciclo, quando ele estiver lá em cima, a gente só vai saber lá na frente, né? Onde que ele foi e onde que ele voltou. E o topo que ele marcou. Nesse momento que ele fica nesse topo, o volume é tão grande no mercado de negociação que 100 dólares podem virar 10 mil dólares em alguns dias. Já vi gente fazendo 50 vezes nos últimos 30 dias no ciclo, tá? Já vi, só que é aquele negócio. É muito bom para ser verdade. Topo da euforia é o pico máximo do mercado. Ou seja, dá para ganhar muito dinheiro, mas também você tá no topo, cara. Você pode perder tudo. Então tem que tomar muito cuidado. Enfim, eu teria cuidado com isso. Da terceira para a quarta fase, você precisa reduzir a sua exposição ao risco gradativamente. O mercado vai ficando mais arriscado, com indício de topo você tem que reduzir a sua exposição. Ou seja, você começa mais exposto na primeira fase, na segunda, terceira, quarta. Conforme o mercado vai subindo de risco, você vai reduzindo a sua exposição e vai se protegendo, tá?
chegue na quarta fase exposto com lucro, ou seja, tudo que você lucrar na primeira, segunda, terceira, na segunda e na terceira principalmente, você transforma esse lucro em um investimento ali que você vai deixar, tá? Porque você está arriscando com lucro. Então chega na quarta fase só com lucro em jogo, pelo menos, claro, bota um pouco no bolso, pelo menos, mas deixa um pouquinho lá que vai que você consegue fazer uma multiplicação. Mas na quarta fase já é para você estar com grande parte do seu capital, o lucro que você teve, no teu bolso, tá? E assim você consegue aproveitar o frenzy, esse momento de ápice de volume e ganhar até uma grana em cima disso aí, até extra, tá? E novamente, tá? Só lucra quem vende. Isso aqui é tão básico que as pessoas esquecem. Porque não vai ser todo mundo que vai conseguir sair rico com a meta batida nesse ciclo. Não tem dinheiro pra todo mundo, tá? Não sei que realidade é essa que todo mundo que investir vai ficar rico, vai ser todo mundo feliz. O mercado financeiro não funciona assim, tá? O mercado, ele é o que ele é. Ele sobe o que a gente conhece por causa da irracionalidade. Então muita gente não sabe o que está fazendo e quem não sabe provavelmente não vai conseguir bater a meta, não vai conseguir ganhar nenhum dinheiro. Então um momento tão bom para ganhar grana, a galera consegue perder. Isso é triste, tá? E olha só, esse ciclo se caracteriza como uma bolha. Eu já falei isso em outros vídeos, recomendo que você se inscreva nesse canal para não ficar sem informação, mas o momento macroeconômico, esse contexto de alta, não é tão saudável quanto parece, tá? Então isso aqui tá mais uma bolha, a gente quer aproveitar essa bolha e depois sair, tá? Com lucro no bolso. No geral, isso aqui é importantíssimo, é a estrutura mais importante e a única que você precisa ter em mente. E claro, para identificar cada sinal, isso aqui são pormenores, cara. Você tem que ter conhecimento, tem que saber o que você está fazendo. Caso você não tenha esse tempo para aprender, é só vir comigo. Primeiro link da descrição, você faz a aplicação para mentoria e te acompanho pessoalmente durante todo o ciclo, tá? O que eu fizer, compartilho com você, a gente faz junto e dando tudo certo, a gente sai com muita grana já em 2025. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.